Dia de Fesli, ou és vrustelirari valu. Dia de Fesli, ou és vrustelirari valu. Olá, bem-vindos a esta primeira edição do Troca Direta. E o que é o Troca Direta? O Troca Direta é uma rubrica que vai acompanhar esta edição do Festival Livros Oeste, em que convidamos dois autores para que cada um deles fale um pouco sobre o livro do outro e a partir daí logo veremos onde a conversa nos vai levar. Como já perceberam, os nossos convidados de hoje para esta primeira edição, Gonçalo M. Tavares e Patrícia Portela. Olá, bem-vindos aos dois. Olá, João. Ora bem, o Gonçalo M. Tavares vai inaugurar as honras da casa, falando um pouco sobre o novo livro da Patrícia Portela, acabadinho de sair, ainda está quentinho a chegar às livrarias, e falamos deste IFAN. Gonçalo? Olá, bem. Passo-te a palavra, bem, então, para falarmos do IFAN da Patrícia. Ok, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com a Patrícia. E se calhar dizer que eu acho que comecei a ler a Patrícia Portela por um livrinho que eu acho que não tenho aqui e não localizei. A minha biblioteca é uma bagunça e há livros em todo lado, até noutros espaços, mas eu acho que não foi por este, se não digo, eu acho que foi por um livro mais longo. Como é que se chamava? Que era o teatro. Operação Cardume Rosa. Que exatamente, foi o primeiro que eu não encontrei. Eu também acho que não tenho. Mas foi o primeiro, eu lembro na Feira do Livro perfeitamente, portanto, eu acho que isto é importante e acho que remete também para o IFAN, para esta questão da forma, não é? E, por exemplo, no IFAN há bocados de textos com um fundo azul, ou seja, apesar de ser muito discreto em relação, digamos, a outros livros, em que na Patrícia é mais evidente essa questão da forma, e nesse primeiro, lembro-me o nome de novo? Operação Cardume Rosa. Exato, Cardume Rosa. E é muito interessante, e para chegar à questão do IFAN, é muito interessante como é que eu me aproximei do livro. Eu não conhecia minimamente, portanto já foi há muitos anos, e eu estava na Feira do Livro, estava a escolher livros e aquele livro atraiu-me. Porque é que me atraiu? Havia ali uma questão plástica, de desenhos, eu estou a falar de memória, havia uns espaços, havia questão de, se me recordo bem, figurinos, mas também havia questão de espaço. E por exemplo, essa questão de espaço para mim é muito determinante sempre nos livros da Patrícia. E também eu tenho uma memória de uma percepção sobre a própria linguagem, que é algo que está sempre também muito presente, ou seja, normalmente é uma escrita que está a descrever, pode estar a descrever acontecimentos, mas também está a olhar para si própria. E, por exemplo, no IFAN, há uma parte aqui, a ver se eu localizo, ligado, por exemplo, ao alfabeto, não é? Por exemplo, que é uma coisa muito... Estas coisas do alfabeto da Maria do Carmo, alfabeto tal. Esta coisa não é por acaso que a questão do alfabeto é central aqui. E é interessante que é uma das coisas que claro, talvez me ligue, não é? Em relação que é esta questão por exemplo, o alfabeto de Maria do Carmo é de uma era, ou seja, de repente não estamos a falar apenas de um tema, mas estamos a olhar para o tema percebendo que o tema era, ou a mesma palavra era, que pode ser de uma coisa muito simples, pode ser um verbo ou pode ser um substantivo, mas tem lá uma letra, não é? Esta ideia de que não nos esquecemos da letra. E isto remete para a questão visual, ou seja, nós só
nós só olhamos para o alfabeto, porque quem aprende a ler, em princípio, aprende a ler para esquecer o alfabeto, ou seja, para esquecer que eu leio a palavra era, eu leio o Serviço de Saúde da Finlândia, para pegar aqui numa outra entrada, em que se chama a atenção para o C com cedilha, eu leio sem perceber que há um C com cedilha, que há um S, etc, etc. E, portanto, muitas vezes aqui no IFAN nós estamos sempre a obrigar-nos a parar, muitas vezes nas palavras e no significante. Mas isto é uma coisa muito, muito que sempre interessou à Patrícia, não é? E acho que está aqui muito presente. Eu tenho aqui outros livros, até para mostrar um pouco como o IFAN é muito discreto visualmente, não é? O IFAN, digamos, o IFAN só tem algumas coisas de azuis, há uns fundos azuis que aparecem muito raramente, portanto, é um livro que em termos de forma, se a pessoa abrir, parece quase clássico, não é? Tem aqui só estes azuis, mas eu acho que estes azuis é interessante, também é muito como uma espécie de assinatura, ou seja, não me lembro de nenhum livro da Patrícia, estou aqui a olhar para o Waistband, etc., que, por exemplo, foi um livro que gostei bastante na altura, que tenho aqui umas... E tudo pode, por exemplo, tudo pode acontecer e por isso tudo acontece, não é? E este livro talvez seja um dos mais também discretos, no sentido em que se nós folhearmos, aparentemente não há assim muitas coisas estranhas, mas de repente aparecem, por exemplo, também páginas em branco, enfim, páginas com montes de números, e aqui eu acho que isto atira para uma coisa interessante e que o IFAN talvez quebre um pouco nesse percurso, apesar de ser um livro reconhecível da Patrícia, que é realmente esta parte visual estar quase a desaparecer neste livro, não é? E estes azuis são uma espécie de vestígio um pouco de uma marca que é muito, muito comum. Um livro também, mais uma vez, por exemplo, os livros, a questão das cores, não é? Nos dias úteis, a questão das cores, por exemplo, este livro também, aparentemente, em termos visuais é comum, mas de repente percebemos um grande vermelho a aparecer ali, um grande encarnado. E eu acho que isto remete para uma coisa interessante, se voltarmos ao IFAN para concluir, para passar para a Patrícia, que é porque a Patrícia é um livro muito sobre o alfabeto. Eu não acabei de ler, recebi há 2 ou 3 dias, estou a acabar de ler, mas anda aqui muito sempre num tema que para mim é também obsessivo, que é o alfabeto. Escrevi o Mateu Perdeu o Emprego, que é, por exemplo, precisamente que remete para esta ideia de que a primeira letra de um nome não é apenas uma letra, é uma coisa que pode ser decisiva. E, aliás, eu faço um pequeno ensaio sobre esse livro e eu lembro, por exemplo, que em campos de concentração algumas pessoas que estavam em determinados guetos, por exemplo, foram chamadas, e chamadas nós sabemos hoje para morrerem, não é? Na altura não se sabia exatamente se era para morrer, mas algumas das pessoas que estavam em determinados guetos foram chamadas por ordem alfabética. E, portanto, o facto de o seu nome começar por A, por M ou por Z, podia significar a diferença entre morrer ou não morrer, não é? Algumas pessoas não foram chamadas porque por um acaso ou por um destino, como quisermos, o seu nome começava por uma letra intermédia, até porque há relatos absolutamente incríveis. Isto para dizer que a questão alfabética, por exemplo, que está aqui muito presente no IFAN, e o próprio título, esta questão dos sinais serem importantes, sinais da escrita, dizer que isto não é uma coisa secundária, isto é uma coisa que pode ser decisiva, mas para dizer, há relatos de que, por exemplo, alguns oficiais nazis, às vezes não de uma forma até programada, mas de uma forma quase sádica, trocavam a ordem,
chamada, começando pelo fim ou por uma outra letra, um bocado para de repente as pessoas nem sequer, se eu puder dizer isso, nem sequer poderem estar descansadas alfabeticamente, ou seja, nem o alfabeto tem aquela ordem que parecia ter naqueles guetos, não é? Mas, portanto, esta opção que está aqui muito pelas letras J de juízo de valor, é um assunto que me interessa muito e é um assunto que tem a ver com alguém, se calhar, que é do mundo da escrita, mas também é de outros mundos, é o caso da Patrícia. Ou seja, quem, por exemplo, gosta de questões visuais, quem gosta de arte contemporânea, etc., é evidente que as letras não são apenas letras, as palavras não são palavras, são desenhos. Não é? Há aqui uma nota prévia que a Patrícia põe no IFAN, em que diz: esta obra foi construída a partir de fragmentos diários, cadernos, pensamentos, reflexões de vários seres humanos e não humanos, num tempo em que a vida como ela estava mesmo à beirinha do abismo, mas ainda não nos tinha caído do regaço. Não acrescentei deduções a raciocínios não terminados, nem teorias a comportamentos ilógicos. Não redigi conclusões ficcionadas sobre a matéria à qual não tive acesso. Deixei-me ir até ao inferno, aguardo com estas palavras o resgate. Isto é algo que é também digamos, uma estratégia que aparece muito, a coleção privada da Cássio Nobre, por exemplo, esta questão do que é verdade, o que é que não é verdade, esta questão do ficcional, não é? E é também algo que me interessa muito na obra da Patrícia, que é precisamente esta ideia de que o que estamos a ler pode não ser verdade, o que estamos a ler e que parece de repente uma micro-história trágica, de repente, quando alguém nos chama a atenção que uma determinada palavra que remete para uma tragédia começa por uma determinada letra, nós imediatamente suspendemos a crença na tragédia, não é? E, portanto, eu acho também há aqui muito no IFAN, como parece-me, como também no resto da obra, eu não diria que é um incentivo à descrença na ficção, descrença que também é crença, ou seja, porque a ficção pode tudo, mas esta ideia sempre de sabotar e de não ser uma cópia da realidade, ou seja, de não, sempre que nós estamos a pensar que realmente que isto está verdadeiramente a acontecer, há ali uma suspensão. Mas enfim, falei muito. Patrícia, agora és tu até ao final. Patrícia, eu se calhar começava por te perguntar, nestas palavras do Gonçalo, o que é que reconheceste e o que é que estranhaste? Não, eu gosto muito de conversar com o Gonçalo porque eu acho que a gente se entende exatamente nesta conversa sobre o fazer, não é? Porque uma das coisas, não é? O alfabeto vai de A a Z, aliás, não tem uma letra apenas que falha, e por um determinado motivo. Mas, por exemplo, quando o E de era, por exemplo, está no início, mas o C de serviços, como o Gonçalo apontou, é o C de cedilha e não está no início. Mas está no início um S, não é? E esta nem sequer é uma brincadeira, é mesmo esta ideia de uma pessoa mergulhar no ato de escrever, não só por querer dizer alguma coisa, mas também na própria ação de escrever, não é? Porque escrever não é uma coisa natural, é uma invenção, não é? Ver é uma coisa mais ou menos natural, não é? Falar, mesmo falar ou não é? Toda a vontade de comunicar de forma oral é uma coisa mais ou menos instintiva, não é? Que pode ter evoluído, mas depende de condições biológicas que nós temos. A escrita não é? A escrita é uma tecnologia e eu acho que nisso é onde nós nos encontramos também, eu e o Gonçalo, esta ideia de que é uma espécie de encontro, de acordo, não é? De compromisso entre o olho e a mão, não é? Que decidiu que se meter isto tudo junto, não é? Nós podemos ler, que é uma coisa muito fascinante porque é um bocadinho como andar de bicicleta, não é? Que é quando tu começas a ler não podes deixar de saber ler.
mas ao mesmo tempo nós estamos a perder a leitura. E é algo que também, a par desta ideia de ficção, que eu agora estava a ouvir o Gonçalo e gosto muito da ideia de convicção na descrença da ficção, porque é convictamente, não é uma descrença na direção de um ceticismo ou na direção de um desencanto, não, é uma convicção nessa descrença. E que é, no fundo, quer dizer, se nós virarmos ao contrário, né, se pensarmos em lógica, né, é uma crença de que é tudo verdade, que essa ficção é um compromisso com a verdade e portanto, deixa de ser ficção e deixa de ser um contraponto, não é? Ou ser um oposto. Mas é suposto eu falar sobre a obra do Gonçalo, certo? Posso avançar, não é? Eles não estão cá, eu vou avançar. E eu queria, pronto, a mim calhou-me um livro que eu por acaso gosto muito. Eu recebi-o aqui nesta versão, mas eu tenho na versão antiga. Agora tenho os dois. Que são as breves notas sobre o medo. E que é um livro que, curiosamente, e achei curioso porque me veio parar às mãos, eu disse que sim a fazer este encontro, porque é um autor que eu leio com regularidade, portanto é um autor ao qual eu chamo muitas vezes o nosso joalheiro literário, e é curioso que este livro eu já o ofereci inúmeras vezes, e por causa de um bocadinho específico. Todo ele é maravilhoso. Aliás, esta coleção das breves notas sobre... Eu não sei se chamam todos breves notas, que agora já não me lembro, mas é breves notas sobre o medo, não é? Há notas, são vários. É uma coleção que eu gosto bastante, mas exatamente, breves notas de música. Mas eu, 3 meia volta, ofereço este, por causa deste bocadinho, que se calhar vou ler. Pronto, sempre que há alguém com uma crise, ou não, ou prestes a... eu envio o livro, porque pronto, acho que ajuda. E há este bocadinho que eu adoro e que vou ler, que é a página 20, que é A Moral Certa. E diz assim: esperas pela moral certa como na estação de comboios o amante pela amada. Mas o comboio atrasa-se e começas a ficar nervoso. Olhas para o relógio uma e outra vez e depois para a linha vazia. E se fores de tal forma impaciente, em pouco tempo desistirás, não do amor, mas daquela mulher. E tentarás então, se possível, logo nos minutos seguintes, encontrar uma outra companheira, quem sabe, uma das que, estando no cais, também não tolere nem mais um minuto à espera. Encontrarás então, certamente, uma mulher pior, que deixará a vida mais desfeita e irreversível, mas tal é compensado longamente, pensas tu, pela rapidez com que deixaste de estar só. E este bocadinho, não é por este bocadinho especificamente, mas ele caracteriza muito aquilo que eu acho que é a obra do Gonçalo, que é... ele baralha-nos os nossos lugares comuns e, pior do que isso, baralha-nos os nossos lugares comuns com as nossas grandes certezas sobre a nossa moral certa. E o que eu acho interessante... acho que uma das coisas mais difíceis de atingir na literatura e também das mais complexas agora isto se calhar vai parecer uma parvoíce e tu corriges-me, Gonçalo, mas é quase a descrição do óbvio, não é? Porque o óbvio nunca é óbvio, só é óbvio se nós o conseguirmos descrever e ele fizer sentido para quem descreve e para quem recebe a descrição do óbvio. E há uma outra frase que eu não sei de que livro é, porque já não me lembro, eu acho que é de um dos senhores, que eu uso muitas vezes, em imensas situações, que é... eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isto, que é... um homem encosta-se às circunstâncias... é qualquer coisa assim, não é assim, mas é... o homem encosta-se às circunstâncias e por vezes cai. É óbvio. Se te encostares, uma coisa é tu aproveitares as circunstâncias, outra coisa é perceberes quais são as circunstâncias, outra coisa é ignorares as circunstâncias, mas encostar-te às circunstâncias, de facto, pode... E esta formulação é que te permite ver a circunstância ou a queda de uma maneira diferente, sendo que a construção parece quase natural. Ou seja, para ler o Gonçalo, e é uma das coisas que me dá mais prazer
porque é um verdadeiro prazer da leitura. Eu não estou a ler como se fosse um thriller, não é? Pronto, ele agora fica doente e não sei o quê, agora vai para não sei onde. Também existe isso na obra do Gonçalo, mas não é isto que nos move. O que nos move é, de repente, tu vais num caminho, vais num movimento em direção a uma ideia e o Gonçalo troca-te essa ideia 2 vezes, muitas vezes na mesma frase. Ou seja, nós achamos que estamos aí num caminho, o caminho é trocado por um outro caminho e ainda te conclui uma coisa que não era aquela que tu concluirias. E muitas vezes eu dou por mim a tentar perceber se concordo ou não concordo com o Gonçalo. E não é com o Gonçalo, é com o livro, ou é com... Eu não concordo comigo. Se calhar é isso, mas este desacordo é uma coisa rara, que eu acho que na literatura que é das coisas mais interessantes, porque inicia um diálogo, não é? Eu passo a vida no diálogo porque fico mesmo, por exemplo, eu dou-te aqui outro exemplo, teu, espera aí que eu fui apontando para hoje os que eu queria, por exemplo, expectativas. Aperfeiçoas de tal modo as tuas expectativas que quando chegas a velho já nada esperas do mundo, do homem ou dos animais. Isto é óbvio e não é nada óbvio, não é? E isto nem sequer quer dizer o que está a dizer, porque tu tens que seguir o caminho, tens que deslocar com a frase. E uma das coisas que eu acho mais fascinantes nestes livros é que eu desloco-me com os livros. Não são livros, não são sermões, não são conclusões sequer, são pensamentos em movimento, não é? E que nos permitem a nós pensar, ou seja, quando leio penso, que não acontece sempre com toda a literatura. Não quer dizer que não seja interessante não fazer, mas esta ação de me deslocar... Há alguma literatura que até abriga uma súbita suspensão do pensamento. Eu estava aqui a ouvir-vos falar e estava a reparar, tanto um como o outro, de alguma forma têm abordado a questão da sequência lógica na narrativa. Falou-se logo da questão do alfabeto. E há uma passagem no livro da Patrícia, quando a dada altura lemos: ter filhos para um flan era como importar a obrigação de ter uma história que se pudesse escrever. Era aceitar com dignidade a tirania de ter um princípio e um fim, uma continuidade linear que alimentasse a crença dos seres humanos na ideia de causa e efeito e, sobretudo, na contradição improvável de ainda terem um futuro. Um flan pensava frequentemente assim: primeiro isto aconteceu-me, depois isto e, por fim, isto. E foi assim que acabou. Eu acho que, de alguma forma, tanto o livro de um como o livro de outro tenta estourar um pouco com esta lógica da narrativa princípio, meio, fim, causa, efeito, causa, consequência. Concordam? Acho que sim. Não sei. A Patrícia falará pela obra da Patrícia. Eu acho que na Patrícia há esta coisa do fragmento, que é algo que também... O fragmento tem a ver com uma descrença, se quiseres, com esse certo de que leste do Ifan, que é realmente o flan crente no princípio meio e fim, na lógica, enfim. Eu acho que a narrativa dá a história dá sempre uma intensidade, ou seja, um acontecimento quando está metido numa narrativa, por exemplo, quando eu digo um homem partiu um vidro, se eu disser mais qualquer coisa, eu posso transformar isto em algo interessante. Um homem partiu um vidro com o calcanhar depois de vestir umas meias da mulher. Pronto. E de repente a situação pode ser minimamente interessante. Mas, por exemplo, se eu disser o homem partiu o vidro, e se eu souber que é um homem que acabou, por exemplo, de se divorciar, que acabou de repente, esse pormenor narrativo, que é um antes, é um anterior, não é? Portanto, no flan é o princípio, pelo menos, desta micro-história. Um homem divorciou-se, partiu um vidro com a mão, e o partir o vidro ganha uma determinada intensidade que pode ser mais forte. Ou seja, a narrativa
pode transformar um ato numa intensidade, pode aumentar a intensidade de um ato, mas eu acho que o fragmento tem a grande vantagem de ser a vantagem dos clarões. E em alguns livros da Patrícia eu vejo muito esta coisa do fragmento. Noutros há a narrativa, como também há nos meus, e eu acho que eu não sou nada inimigo da narrativa, nem do princípio, meio e fim, e mesmo por esta ordem. Eu gosto muito da ideia de contar a história, mas eu sempre, por exemplo, porque é que eu escolhi o livro da Patrícia, não sei há quantos anos, quando não conhecia de lado nenhum, e peguei no livro. Eu li o livro porque eu abri ao acaso, li uma frase ou duas ou três e aquilo interessou-me, abri ao acaso outra vez, li umas frases e aquilo interessou-me. Ou seja, eu acho também muito do que eu faço, eu não sei, é interessante ouvir a opinião da Patrícia em relação a ela, essa relação entre a leitura e a escrita, por exemplo. Eu leio também muito de uma forma desassossegada, diria. Eu leio dezenas de livros ao mesmo tempo. É uma loucura. Eu estou a dizer dezenas, provavelmente não são dezenas, entre na ordem das 3 casas, porque eu pego num livro, leio umas páginas, depois pego no outro, depois pego num ensaio, depois pego num livro, e portanto eu tenho abertos, não sei, eu tenho aberto centenas de livros, é mesmo isso. E portanto, claro que há livros que têm que se ler com uma determinada sequência, mas o meu modo de escrita também acho que tem muitas vezes a ver com o modo de leitura. E uma das questões que eu se calhar colocava à Patrícia é se, por exemplo, se isto também acontece nela, ou seja, se tu lês e a forma como tu, mais do que aquilo que se lê, a forma como se lê determina o que se escreve, e a relação do teatro, nós noutra ocasião vamos ter oportunidade de falar disso, mas até que ponto a questão do teatro, ou seja, da escrita que é transformada em movimento, esta escrita que se vê, ou uma escrita, se isso também te marcou muito, ou como é que marca, por exemplo, aqui no IFAN, não vai, em alguns livros a parte do espaço, não é? Está muito presente. Aqui é um mundo muito do alfabeto, não é? Aliás, a questão do IFAN começa logo e define depois o que é o flan, não é? E é uma coisa super de linguagem, não é? E é interessante que eu acho que tu tens livros muito sobre linguagem e outros livros muito de espaço, não é? E visuais. E este talvez seja um dos mais sobre a linguagem, um dos mais centrais na linguagem, não é? Mas não sei, o que é que queres, Patrícia? Patrícia, o que te ocorre dizer ao que o Gonçalo acaba de dizer sobre o teu livro? E acrescentando também alguma coisa ao que tens a dizer sobre o livro dele, naturalmente. Não, aliás, eu comecei, já não me lembro qual é que era a primeira pergunta que nós tínhamos para responder, que tu tinhas feito, João. Porque eu ia responder aqui com era do princípio, meio e fim, do flan. Princípio e meio fim, a questão da linearidade que vocês, de alguma forma, parece-me que abordam os dois, até logo no início, quando falaram da questão do alfabeto, é a coisa mais linear que pode haver, não é? O Gonçalo dizia logo ao início, e eu gostei muito da frase, quem aprende a ler para esquecer o alfabeto. Ou seja, primeiro temos o contacto com o cânon, para que depois possamos dar cabo do cânon, digamos assim, a fim de criarmos o nosso próprio entendimento sobre ele. No fundo é isso que nós fazemos em relação a muita coisa na vida, não é? Os Echo and the Bunnymen cantavam First I'm gonna make it, then I'm gonna break it. Acho que é um pouco isso que vocês também fazem na vossa obra. Mas eu estou aqui mais para ouvir do que para falar, já disse. Já agora, João, se me permites, claro. Aqui não é tanto uma questão do cânon, é mesmo da questão da leitura, ou seja, as letras, um leitor, o que é saber ler? É não olhar para as letras individualmente. Só uma criança com 6 anos, quando está a aprender a ler, é que cada letra é um trajeto. A, C, T, O, ato. Ou seja, ler cada letra é um acontecimento. E o que é interessante, por exemplo, no IFAN, é que as letras tornam-se acontecimentos também, não é? Aqui um regresso. E nós só detectamos as letras quando são palavras complicadas. Nós estamos a tentar, que nunca tivemos contacto, mesmo em português, não é? Mas são raríssimos os momentos em que estamos a ver. Mas isto tem um R ou tem um N? O que é que está aqui, não é? Tempos idos em que o ato ainda tinha C, pelo que posso ver. Claro. Patrícia, ias a dizer? Não,
ia responder ao princípio, meio e Força. fim, mas eu queria depois ficar aqui com esta questão da linguagem. Se calhar começo ao contrário. Força. Começo primeiro a responder ao Gonçalo, porque é precisamente o momento... É como se eu tivesse agarrado no momento exato em que se aprende a ler. O livro é todo passado nesse momento em que se aprende a ler. Até porque é sobre o que acontece às crianças quando aprendem a ler. E é exatamente esse fascínio, aliás, quem tem crianças, não é, tem esse momento em tempo real, que é o fascínio São uns meses, não é? Neste momento. Diz isto? São uns meses. Assim, são os meses, mínimo. Meses. É ali uma fase estranha que tu sabes que nunca mais vai acontecer. Nunca mais... esta coisa da pessoa ligar uma com a outra, como o Gonçalo estava a dizer, e ao mesmo tempo o fascínio, não é? Eu lembro-me do dia em que a minha filha ia na bicicleta para a escola e começou a perceber que as letras que ela lia no papel eram iguais às letras que ela lia em todo lado. E o poder de perceber a quantidade de rascunhos e de rabiscos que estavam na cidade é um momento, não é? E é um momento que nós não voltamos a ter. Não é? Com as letras não voltamos a ter. Podemos voltar a ter com outro alfabeto, não é? Exato. Se aprendemos um outro alfabeto. Mas será sempre uma outra coisa. Será sempre aprender uma tradução, ou aprender um outro alfabeto, aprender uma outra lógica de pensar, mas é uma outra, não é a primeira, não é? E esta relação com a leitura, que nós... Parece uma coisa muito banal, não é? É como o desenho. No fundo, a Cássia era sobre desenhar, não é? Esta ideia de que alguém decidiu que nós podíamos todos aprender a desenhar, não é? É uma coisa muito recente, não é assim tão antiga como isso, não é? Nós agora achamos muita piada, pegamos num lápis, damos à criança e a criança desenha uma casinha, uma árvorezinha, uma pessoinha, e não sei o quê. Mas a ideia de Almada punha a criança a desenhar uma flor há muito tempo. Não, mas é recente. Almada tinha aquele texto de dar-se um lápis a uma criança, não é? Disse, desenha uma flor. Exato, mas essa ideia de desenhar e de ter um código para desenhar é uma coisa que vem com a Revolução Industrial, curiosamente, para chegar a todos, não é? Ou então era uma coisa para mestres, para pessoas talentosas ou pessoas, pronto, com acesso, não é, aos mestres. E esta coisa da democratização do desenho, não é? É como a democratização da leitura, não é? É uma coisa muito recente. E não é? como antes disso a imprensa e a prensa do Gutenberg democratizou também o papel escrito, o documento escrito, não é? Portanto, e não é assim tão antigo. Sim, não é assim tão antigo. Claro, e acho que nós, apesar de tudo, temos pouca noção de que... E aquilo que o Gonçalo estava a dizer, acho que é mesmo muito importante, que é mesmo a forma como nós lemos e que agora está posta... Não está posta em causa, que eu não gosto desses discursos assim, mas nós lemos, de facto, de maneira muito diferente agora. Não só em diferentes plataformas, como de maneira muito diferente. E nem toda a gente tem esta relação com livros, não é? Já existe quem não tenha relação com livros e que não passe a sua relação mesmo com a escrita, portanto já nem estou a falar com literatura ou com... Sempre existiu. Eu acho que, por exemplo, provavelmente hoje nunca houve tantos leitores. Exatamente. Né? Mas sim, não, exatamente. Hoje há uma nova geração. O que eu acho que talvez hoje seja novo há uma nova geração que sabe ler, que pode ler e não lê, não é? Isso talvez seja... Que toma como opção. E que procura ler coisas mais curtas. Não se esqueçam disso. Mas isso é como nós com os fragmentos, ou como é que no fundo é o que nós fazemos, não é? A maneira como nós... O Gonçalo estava a perguntar como é que eu leio. E acho que depende muito das fases, não é? Mas, por exemplo, eu tenho... E das nossas vidas, não é? Que às vezes são mais agitadas e menos agitadas. Mas, por exemplo, eu tenho obsessões com autores. Por exemplo, para fazer o IFAN, eu tive um ano só a ler Musil, que é um bocadinho doente e pronto. E algumas pessoas diriam que eu teria que, resolver algumas coisas na minha vida. Mas foi ou seja, não me deixei de ler uma série de outras coisas, mas as outras coisas eram ensaios, eram filosofia. Mas a ideia da literatura andava sempre ali à volta. Quem diz do Musil, diz dos amigos do Musil. Mas isso é uma fase muito peculiar, não é? É uma fase mesmo muito peculiar e é uma opção. Mas eu sou a leitora, e aí acho que nos encontramos também, eu sou uma leitora compulsiva e que lê com o mesmo entusiasmo o Tio Patinhas e o Thomas Mann. E com o mesmo tipo de rigor. De entrega e de capacidade de recolher informação, compreendo. Mas isto cria uma relação também também da linguagem muito específica, porque
se uma pessoa se mudar com rapidez entre estes estilos todos, com a mesma seriedade, para já dá um erro no cérebro, mas também permite uma série de associações que, se calhar, um estudo organizado e aprofundado numa direção... Quanto mais informações consegues integrar, mais ampla, mais vasto é o teu horizonte e mais... Eu não sei se é uma questão de quantidade. Eu devo dizer que não sei se é uma questão de Não, de quantidade. diversidade. Eu estou a falar de diversidade, não é uma questão de quantidade. De diversidade e de multiplicidade. Muito bem. Foi, de facto, um gosto estar aqui à conversa convosco. Esperemos ter conseguido abrir o apetite para quem nos está a ver e ouvir sobre os vossos respectivos livros. É, no fundo, para isso que estamos aqui. Falámos do IFAN, falámos do Breves Notas sobre o Medo. A dada altura, falámos também deste cardume rosa, não é? Que surgiu como penetra, como dizem no Brasil, aqui no meio da conversa. Também fez o gostinho ao dedo. Foi com todo o gosto que o convocámos. Foi também com todo o gosto que vos recebemos aqui nesta primeira troca direta do Livros ao Oeste. E pronto, até ao final da semana. Posso acabar com uma citação do Gonçalo, que era o tal princípio meio fim. Parece-nos bem. Pronto, tem a ver com isto, que é, chama-se, é a página 56 das breves notas sobre o medo, se chama O Perigo. Isto sobre o princípio, meio e fim, que o Gonçalo estava a dizer que gostava de princípios, meios e fins, mas ele depois diz esta coisa perigosíssima sobre o perigo, e diz: nada é tão perigoso como teres cumprido todos os teus deveres do dia e ainda ser manhã, teres cumprido todos os teus deveres na vida e ainda não estás morto. Pronto, estraga logo a ideia Sábias palavras. Sábias palavras. Porque nós não acabamos no fim, não é? O nosso fim não vem no fim. Porque se vier Mas no qual fim... Reticências. Ora bem, reitero os meus agradecimentos. Foi um gosto. E até breve. Muito obrigado por esta troca direta. Obrigado. Obrigada. Dia de Fusli, ou és vrus de lirari, valu.